Nenhuma das irmãs de Lale chorou quando ela foi prometida em casamento. Na verdade, algumas sorriram discretamente, aliviadas por verem a ovelha feia da família finalmente sair de casa. Aos 23 anos, ela era a última filha a ser casada, e a menos desejada. Tinha olhos grandes demais, corpo magro demais, voz baixa demais. Era a sombra das outras, que casaram cedo com bons partidos. Lale, no entanto, foi doada como um fardo ao homem que aceitasse levá-la, como se fosse uma moeda sem valor. O acordo foi selado por uma troca de favores. Seu pai devia dinheiro a um comerciante influente da Turquia, um homem chamado Emir Demir, um nome que causava calafrios. Diziam que ele era brutal, que tinha sangue nos olhos e coração de pedra. Um homem grande, dono de caravanas, mercados e terras, que tomava o que queria sem pedir licença. Quando o Emir soube da dívida e da filha, não casada, fez uma proposta que ninguém ousou recusar. Ele quitava tudo. E levava a filha consigo. Lale não teve escolha. Seu pai nem sequer a consultou. Apenas anunciou durante o jantar, entre uma garfada de arroz e outra, que ela partiria para a Turquia em 3 dias. Ela engoliu em seco, com o coração apertado. Nenhum olhar de compaixão foi lançado em sua direção. Era como se todos, até sua própria mãe, tivessem se conformado de que aquela era sua única chance de valer alguma coisa. Na madrugada da viagem, Leili olhou pela última vez para o campo onde crescera, com os pés afundando na terra fria e o coração esmagado por 1000 perguntas sem resposta. Seria tratada como uma escrava? Como uma propriedade? Sentiria medo todas as noites ao lado de um homem que sequer conhecia? Ela não sabia. Apenas sabia que não havia retorno. A carruagem que a esperava parecia mais uma sentença do que um transporte. Ao chegar à Turquia, foi recebida por 2 homens vestidos de preto, que não disseram uma palavra. A casa de Emir era grandiosa, feita de pedras brancas, portas altas e tapeçarias vermelhas penduradas por todos os lados. O ar cheirava a especiarias e a algo mais. Uma presença masculina marcante, quente, forte. O tipo de cheiro que parecia grudar na pele e nos pensamentos. Lale sentiu-se ainda menor diante da imponência do novo mundo em que havia sido jogada. Emir apareceu ao entardecer, como uma tempestade surgindo sem aviso. Era muito mais jovem do que ela imaginava. Alto, de ombros largos, olhos negros e expressão inquebrável. A barba bem feita, o olhar de predador silencioso. Quando ele entrou na sala, o silêncio foi imediato. Seus passos pesavam como se cada um carregasse a decisão de um destino. Lale tentou manter os olhos abaixados, como sua mãe sempre ensinou, mas sentiu o peso do olhar dele cravando em sua pele como lâmina quente. Então é você, ele disse, a voz grave como um trovão abafado. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Ela engoliu em seco, ainda de cabeça baixa. Mas algo naquele tom, entre a surpresa e o interesse, a fez levantar os olhos por um segundo. E nesse segundo, os olhos dele encontraram os dela, e o mundo pareceu se curvar por um instante. Emir não esperava que aquela mulher tivesse olhos tão puros. Eles não gritavam beleza, mas havia algo dolorosamente encantador, como uma canção antiga esquecida nos becos da alma. Ela foi conduzida ao seu quarto sem muitas palavras. O quarto era rico, com tapetes grossos, almofadas de seda e janelas largas com vista para o deserto dourado. Era estranho pensar que aquela seria sua nova vida. Ela não sabia se seria tocada, ignorada ou devorada. Não sabia se ele a odiava ou se já a esquecera, mas algo dentro de si, um sussurro tímido, dizia que os olhos dele ainda a estavam procurando. Naquela noite, sozinha sob os lençóis bordados, Lale chorou em silêncio. Mas o que ela não sabia é que a poucos metros dali, Emir estava acordado, sentado em sua cadeira de couro, olhando para o nada, com os olhos fixos na imagem dela. E pela primeira vez em anos, algo dentro dele se mexeu. Algo doce, perigoso e impossível de ignorar. O sol da manhã mal havia tocado as janelas quando Lale foi acordada por uma batida firme à porta.
Uma mulher turca, vestida com roupas tradicionais, entrou sem pedir permissão. Ela não falava a língua de Leili, mas apontou para um vestido vermelho de seda estendido sobre a cama. Era claro que esperavam que ela se arrumasse. O tecido era leve demais, justo demais, bonito demais para alguém que sempre usara roupas discretas e apagadas. Ela hesitou, mas não havia espaço para escolha ali. Vestida como uma mulher que nunca ousou ser, Lali foi conduzida até o salão de refeições, onde Emir já a esperava. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, com os braços cruzados e o olhar cravado nela como se fosse um segredo que ele precisava decifrar. A forma como seus olhos percorriam cada curva do vestido fez o coração de Leili bater mais rápido. Não por medo, mas por algo novo, desconhecido e quente. "Sente-se", disse ele em sua língua, com um leve sotaque. Havia ordem na voz, mas também algo mais, uma curiosidade camuflada. Lali obedeceu em silêncio, tentando parecer calma, mas sentia a pele formigar sob o olhar dele. Não era o tipo de homem que desvia os olhos. Emir observava como quem escolhe o próximo movimento num jogo perigoso. A cada gesto dela, a cada hesitação, ele parecia mais intrigado. Ela esperava ser ignorada ou tratada como uma mercadoria sem valor, mas havia algo em seu jeito recatado que estava fazendo o homem mais temido de Istambul. Desacelerar. "Você não fala muito, não é?" ele comentou, mordiscando um pedaço de pão, os olhos ainda fixos nela. "Só quando tenho certeza de que serei ouvida", respondeu sem pensar. Uma ousadia que ela mesma não reconheceu. Um silêncio cortante se seguiu. A ousadia dela era uma faísca num barril de pólvora. Mas Emir sorriu. Pela primeira vez. Um sorriso pequeno, torto, como se aquela frase tivesse derrubado um muro dentro dele. E naquele momento, Lali percebeu algo. Não era só ela que carregava cicatrizes escondidas. Havia sombras nos olhos dele que ninguém ousava tocar. Depois, do café, ele a levou para conhecer o jardim interno do palácio. Era um espaço escondido, repleto de flores coloridas, fontes esculpidas e sombras que dançavam com o vento. Leili sentiu um arrepio ao caminhar ao lado dele, sem entender por que aquele homem tão temido andava com passos lentos ao seu lado, como se o tempo tivesse perdido a pressa. A cada olhar trocado, o ar entre eles parecia mais denso, mais quente. Como se o silêncio gritasse coisas que os dois ainda não sabiam nomear. Ele a observava como quem vigia um tesouro recém-descoberto. Lali não era uma beleza comum, mas sua doçura silenciosa e a força que escondia sob os olhos tímidos estavam fazendo Emir sentir algo que ele não conhecia. Desejo sem pressa. Não era fome de carne. Era sede de alma. E isso o assustava. Naquela noite, ela não chorou. Deitou-se lembrando do sorriso dele, da forma como suas mãos estavam sempre cruzadas, como se tentasse se controlar, e do jeito como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais rara que já lhe foi entregue. Pela primeira vez, Leili não se sentiu doada. Sentiu-se escolhida. A noite caiu com um silêncio que parecia anunciar algo. O vento balançava as cortinas de seda do quarto de Lali, e o ar estava mais quente que o normal. O corpo dela também estava. Desde o passeio no jardim, Emir não lhe saía dos pensamentos. A forma como ele olhava para ela, como segurava as palavras na garganta, como se estivesse se contendo. Havia algo naquele homem que fazia seu coração bater em descompasso, como se a qualquer momento o chão fosse se abrir e revelasse um novo mundo, mais perigoso, mais doce, mais seu. Ela estava sentada à beira da cama, de camisola leve, quando ouviu a porta ranger. Emir entrou sem bater. Seus olhos estavam escuros, como se a noite estivesse dentro deles. Não disse nada. Apenas a olhou. E naquele olhar havia algo que Leili nunca havia sentido antes. Fome. Mas não uma fome impaciente, e sim uma fome que se delicia com cada instante antes do toque. Um desejo que respeita, mas arde. Eu não devia estar aqui. Ele murmurou, mas seus pés o desmentiam.
atravessando o quarto com passos firmes. Lal ficou em silêncio. Seu corpo tremia, mas não de medo. Era um arrepio que vinha da alma e se espalhava pela pele, como se sua essência gritasse por algo que ela mesma ainda não sabia pedir. Quando ele parou diante dela, tão perto que o calor de seus corpos se tocava sem contato, ela levantou os olhos. E então, o mundo pareceu parar. Ele tocou seu rosto com a ponta dos dedos, como se ela fosse feita de vidro soprado. Aquele homem, conhecido por sua brutalidade, agora a olhava como se ela fosse um segredo, sagrado. E quando sua mão escorregou devagar por sua nuca, puxando-a com leveza para perto, os lábios se encontraram. Macios, lentos, profundos. Como se ambos buscassem no beijo a resposta de algo que o mundo jamais soube explicar. O beijo cresceu como uma chama alimentada pelo vento. Emir a deitou com cuidado sobre os lençóis, e seus olhos a percorreram com um misto de reverência e desejo. Cada toque dele era uma confissão não dita, uma promessa selada no calor da pele. Ele não a despiu, com pressa. Ele a descobriu, como quem abre as páginas de um livro raro, lendo cada linha com os dedos. Lali sentiu-se viva como nunca. Cada suspiro dele em sua pele era como um trovão sussurrado. Quando ele a tomou para si, o mundo pareceu virar brasa. Seus corpos se encontraram como se estivessem se buscando há anos. Foi intenso, doce, forte. Foi o tipo de amor que não se faz com o corpo apenas, mas com a alma inteira, com as partes do coração que ninguém nunca ousou tocar. Emir sussurrou palavras em turco entre beijos e sussurros baixos. Ela não entendia, mas sentia. Sentia o carinho escondido no timbre da voz, a vulnerabilidade na forma como ele a abraçava, como se ela fosse a primeira coisa pura que ele conhecera na vida. Ele não era bruto ali. Era homem. Totalmente, completamente, inteiramente homem para ela. Quando tudo terminou, os dois permaneceram em silêncio, abraçados, com a respiração entrecortada e o coração batendo acelerado. A noite estava silenciosa lá fora, mas dentro do quarto havia um universo em expansão. Ela repousou, a cabeça no tórax dele, sentindo o coração que pulsava por ela. E ali, no calor do pós-amor, ela teve certeza. Aquele homem não era seu dono. Era seu destino. Ele a beijou na testa com delicadeza, como se ela fosse sua flor mais rara. E pela primeira vez na vida, Lali se sentiu mulher. Inteira. Desejada. Amada. Ainda que ele ainda não soubesse que esse nome já morava no peito dele. Na manhã seguinte, Emir acordou primeiro. Estava deitado ao lado dela, os cabelos dela espalhados sobre seu peito, como fios de seda trançando o silêncio da noite anterior. Ele a observou dormir por alguns minutos, e algo dentro dele se remexeu. Não era desejo, já tinha se saciado. Era algo mais fundo, algo que o assustava. O homem conhecido por sua frieza, que comandava com mão de ferro, agora estava ali, parado, com medo de se mover e quebrar aquela paz rara. Lal despertou com um beijo em sua testa. Um gesto simples, mas que a fez sorrir com os olhos fechados. Quando abriu os olhos, encontrou Emira olhando como se ela fosse uma pintura viva. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Não havia palavras, mas também não havia dúvidas. Algo entre os dois havia mudado. A noite de amor que compartilharam não fora apenas física, fora uma travessia. Mas a doçura daquela manhã foi rapidamente invadida pela realidade. Ao descer para o salão principal, Emir encontrou 2 homens o esperando, seu tio e um antigo parceiro de negócios. Ambos falavam alto e riam com grosseria, como se já soubessem que dentro daquele palácio não havia espaço para suavidades. Eles comentavam sobre sua nova aquisição, com termos que cortaram o ar. Emir cerrou os punhos. Antes teria ignorado. Agora sentiu raiva. Pela primeira vez,
Não queria que ninguém falasse de Leila como se ela fosse mercadoria. Fale, assim dela mais uma vez, disse com a voz baixa, firme, e o olhar que já fizera homens adultos tremerem. Seus convidados silenciaram. O Emir de sempre parecia ter voltado, mas algo em sua expressão deixava claro. Ele estava diferente. Era o mesmo homem, mas com uma chama nova nos olhos. Uma que ardia por proteger, por amar, por cuidar. Lali, sem saber, estava despertando o homem que ele nunca foi. E talvez sempre quis ser. Mais tarde, ele a levou para o estábulo. Não para humilhá-la como o pai dela um dia sugeriu, mas para mostrar-lhe seus cavalos favoritos. Leila nunca havia montado, mas Emir a ergueu com cuidado e colocou-a sobre o lombo do animal, guiando o cavalo com ela nas rédeas. Era simbólico, ainda que silencioso. Ele queria ensiná-la a dominar, não apenas obedecer. Queria vê-la livre, não apenas submissa. E ela, sentindo-se mais viva do que nunca, sorriu para ele com o brilho de quem começava a descobrir o próprio poder. Enquanto o sol se punha, os dois ficaram lado a lado, observando o céu dourado. Leila arriscou uma pergunta. Você sempre... Foi assim? Ele olhou para ela. Pensou em responder com sarcasmo. Pensou em desviar. Mas não conseguiu. Havia algo nos olhos dela que o desarmava. Não, respondeu. Acho que nem eu sabia quem eu era. Até você chegar. Essas palavras ficaram presas no ar, suspensas entre eles como promessas não ditas. E ali, diante de um céu que parecia em chamas, Emir tocou a mão de Lali com a ponta dos dedos. Um toque simples, mas cheio de significado. Ele não era mais apenas o homem que a havia tomado. Estava se tornando o homem que queria merecê-la. Naquela noite, Lali escreveu mentalmente uma verdade que jamais ousaria dizer em voz alta. O bruto que lhe deram como castigo. Estava se revelando como seu maior presente. E ela estava aprendendo a amar. Os dias seguintes passaram como uma brisa morna. Emir e Lali viviam uma rotina silenciosa, onde os olhares diziam mais que as palavras. Ele se tornava mais leve, mais presente. Não havia mais gritos, ordens ou portas batendo. Agora, havia mãos que se procuravam, jantares à luz de velas improvisados, risos tímidos e beijos roubados entre os corredores de pedra fria daquele palácio turco. Mas a calma aparente escondia algo. Emir carregava silêncios que nem mesmo o amor de Lali havia conseguido alcançar. Ela percebia nos olhos dele, por vezes distantes, como se houvesse um mundo inteiro dentro dele que ela ainda não conhecia. Um mundo cheio de dor. Naquela tarde, durante o banho no jardim interno, ela o viu de longe. Emir estava de costas, sem camisa, lavando o rosto na fonte de mármore. Quando ele se levantou, ela viu. As marcas. Cicatrizes longas, antigas, como cortes mal curados pelas costas dele. Seu coração apertou. Aquilo não era só físico. Eram lembranças que sangraram por dentro e por fora. Leila se aproximou sem fazer barulho. Tocou as costas dele com a ponta dos dedos. Ele estremeceu. Quem fez isso com você? Sussurrou ela, quase com medo da resposta. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Então virou-se, e nos olhos dele havia um misto de dor e vergonha. Um homem como Emir não pedia socorro, mas naquele instante ele parecia implorar por compreensão. Meu pai, respondeu enfim. Quando eu era criança, ele dizia que homens se forjavam no aço e no chicote. Lali sentiu uma lágrima escapar. Não de pena, mas de amor. Ela entendia agora. O bruto que todos temiam havia sido um menino ferido, obrigado a se tornar pedra antes da hora. E talvez o que ele mais quisesse no mundo fosse ser água. Ser amor. Você não é seu pai, ela disse com firmeza. E não precisa mais se proteger de mim. Emir desviou o olhar, como se não soubesse lidar com tanta ternura. Mas Lali se aproximou, o abraçou por trás, encostando o rosto em suas cicatrizes. Não para fingir que não estavam lá, mas para dizer, com o toque, que elas não o definiam.
Naquela noite, Emir não a procurou com desejo. Procurou-a com saudade de algo que nunca teve. Deitou-se ao lado dela, envolveu-a com os braços e, pela primeira vez, dormiu em paz. Como se o silêncio dela curasse os gritos que ainda ecoavam em sua mente. No dia seguinte, Leila acordou antes dele. Sentou-se na cama e o observou dormir. Aquele homem, forte como uma muralha, agora parecia menino. E ela sabia. Não era só ele que estava mudando. Ela também estava. Já não era a filha invisível, a mais feia da família. Agora era mulher, e o coração de um homem poderoso batia por ela. Mas o destino, como sempre, espreitava. A paz do casal seria posta à prova por algo que Lali jamais imaginou. Uma carta. Um pergaminho antigo, selado com o brasão da família de Emir, chegou à propriedade com urgência. Ele a leu em silêncio, o rosto ficando pálido. Quando ergueu os olhos para Lali, havia algo quebrado ali. Precisamos conversar, ele disse, e o tom da voz era o mesmo do homem que ela conheceu no primeiro dia, frio, distante. Como se as paredes que ela havia derrubado começassem a se erguer novamente. O passado havia voltado. E ele vinha cobrar caro. A noite caiu mais pesada que de costume. As sombras que cobriam o palácio pareciam refletir o silêncio tenso entre Emir e Lali. Desde a chegada da carta, ele se fechara. Voltara a ser o homem de poucas palavras, olhar endurecido e passos longos, demais. Leila sentia-se rejeitada, mas algo dentro dela dizia que não era sobre ela. Era sobre o que ele precisava enfrentar sozinho. Ela encontrou-o no escritório, de pé, com o olhar perdido nas chamas da lareira. A carta estava em sua mão, amassada, como se ele tentasse destruí-la pela força do aperto. Emir. Ela sussurrou, parando à porta. O que há nessa carta que te assusta tanto? Ele virou-se devagar. Não havia frieza nos olhos dele. Havia dor. Um pedido silencioso por ajuda, ainda que o orgulho não permitisse palavras. O nome dela era Melis. Ele começou sem rodeios. Eu fui prometido a ela aos 17 anos. Um acordo entre famílias. Mas eu a amava. Amava com tudo o que eu era. Lali sentiu o chão estremecer sob seus pés. Ela morreu 2 dias antes do casamento. Se jogou do alto das colinas que cercam Ankara. E até hoje, me culpam por isso. Dizem que eu fui bruto demais, que eu a aterrorizava, que ela preferiu a morte a ser minha esposa. Um silêncio gélido caiu sobre o cômodo. Lali não conseguia respirar. Não por medo, mas por imaginar a dor que aquele homem carregava calado. Eu não a feri. Ele continuou com os olhos marejados. Mas também nunca disse que a amava. Nunca aprendi a demonstrar. E quando percebi que ela precisava disso, era tarde. Lyle se aproximou devagar, seus olhos fixos nos dele. Não havia julgamento em seu coração, apenas a certeza de que o homem à sua frente não era mais aquele jovem perdido. E comigo? Vai esperar até ser tarde também? As palavras dela foram como uma flecha certeira. Emir não respondeu. Apenas avançou. Segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou com uma urgência que beirava o desespero. Era um beijo de redenção, de quem precisava dizer tudo o que as palavras nunca alcançaram. Ele a ergueu nos braços, levou-a ao quarto e fechou a porta com o corpo. Dessa vez, não houve pressa. Não era um ato de posse. Era entrega. Emir tocou Lali como quem desenha um poema com as mãos. Beijou cada parte dela como se pedisse perdão, como se dissesse, eu te amo, a cada toque. Seus corpos se encontraram com intensidade, sim, mas também com delicadeza. A paixão era fogo, mas o sentimento era raiz. Ele se perdeu nela e se encontrou ao mesmo tempo. Horas depois, estavam deitados, entrelaçados, os corpos ainda quentes, sob os lençóis. Lyle acariciava o peito dele em silêncio. E foi ali,
na escuridão daquele quarto, que Emir finalmente disse o que jamais havia dito a ninguém. Eu tenho medo de te perder. Mais do que tive de perder qualquer coisa na vida, ela o beijou com lágrimas nos olhos. Então me mantenha por perto. Me ame, como você não conseguiu antes. Ele a puxou para mais perto, jurando, com o silêncio do abraço, que faria exatamente isso. Mas o destino, mais uma vez, não os deixaria em paz. Na manhã seguinte, uma carruagem parada diante do portão trouxe uma nova ameaça. Uma mulher desceu, com os olhos verdes como vidro e um sorriso venenoso. Estou aqui para reclamar o que é meu, ela disse, olhando diretamente para Lali. E o mundo deles. Balançou mais uma vez. A carruagem parou com um baque pesado no pátio da mansão. Os cavalos relinchavam nervosos, como se sentissem o peso da tempestade que se aproximava. Leila observava da varanda, o coração apertado. A mulher de olhos verdes desceu com uma confiança que parecia desafiar tudo e todos. Era Melis. A mulher que o passado teimava em arrastar para o presente. Emir apareceu ao lado dela, firme, imponente. Não havia medo em seu olhar, apenas uma força que Lali ainda não tinha visto. A mulher avançou, o sorriso cínico em seus lábios. Vim buscar o que me pertence, declarou, o olhar incendiado. Você não tem mais nada aqui. Emir, respondeu a voz baixa, cortante. Mas Melis não estava ali apenas para confrontar. Ela trouxe consigo segredos, histórias antigas e uma proposta inesperada que poderia destruir tudo que Emir e Lali construíram, ou consolidar um amor ainda mais forte. Leila sentiu as mãos de Emir apertarem as suas. Ele a olhou e, com um brilho decidido, disse: Você é minha esposa. Eu escolhi você. E isso ninguém pode mudar. Naquele momento, algo mudou. A mulher selvagem do passado perdeu a força diante da verdade do presente. Melis percebeu que não havia espaço para ela naquele coração que agora batia por Lali. Nas semanas seguintes, Emir não apenas afastou as sombras que o perseguiam, mas mostrou ao mundo a transformação que o amor foi capaz de fazer. Ele a cortejou com gestos que derretiam até o mais frio dos corações. Desde jantares sob a luz das estrelas até cartas de amor escritas à mão, cheias de promessas e desejos. Lali, que um dia foi considerada a filha mais feia da família, agora era a joia mais preciosa da Turquia. A mulher que conhecera o fogo da rejeição descobriu a chama da paixão verdadeira, que ardia com doçura e intensidade. Em uma noite serena, com a lua testemunha silenciosa, Emir a tomou nos braços novamente, mas dessa vez não havia sombras, nem medos. Apenas um homem que amava sem reservas e uma mulher que se entregava sem temor. Você é meu tesouro, ele sussurrou, acariciando seu rosto iluminado pela lua. E eu nunca vou deixar você ir. Lali sorriu, sentindo cada palavra como um abraço quente. Ela sabia que o caminho não fora fácil, mas que aquele homem rude havia sido moldado pelo amor. E por ela. Naquele momento, no coração da Turquia, nasceu uma nova história. Uma história onde a filha rejeitada virou rainha do seu próprio destino. Onde o fogo da paixão queimava forte, mas era também um fogo que aquecia, curava e transformava. Eles haviam se encontrado, não como quem procura um substituto para a dor, mas como dois corações que aprenderam a amar, a perdoar e a sonhar juntos. E assim, no silêncio da noite, enquanto o vento cantava entre as oliveiras, Lali soube que seu lugar era ali, ao lado daquele homem que a amou como ninguém jamais. Poderia. E então, você acredita que o amor verdadeiro pode transformar até o coração mais bruto? Deixe seu sim nos comentários se você acredita no poder da paixão que muda vidas, ou não, se acha que algumas feridas são difíceis demais de curar. Compartilhe esta história com quem precisa de um pouco mais de esperança e amor hoje. E não esqueça de se inscrever no canal para mais romances cheios de emoção e fogo da paixão.